Ok, ok. Eu quero direcionar uma pergunta ao doutor Tassos. É uma pergunta pertinente, interessante, até mesmo porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, nele vai falar que Deus também se manifesta a partir das coisas criadas, da natureza e tal. E assistindo aí uma palestra do doutor Tassos, eu lembro que ele disse assim que a natureza é o primeiro livro de Deus para a humanidade, talvez até antes da própria Bíblia. É o primeiro livro de Deus para a humanidade. Né? Então, doutor Tassos, essa afirmativa do Senhor de que a natureza é o primeiro livro de Deus para a humanidade, ela é uma afirmativa embasada apenas no caráter cristão ou ela também pode ser provada ou, de certa forma, amparada pela ciência? É contigo. A natureza é sim um dos livros escritos por Deus. Né? Deus escreveu dois livros aí, a natureza e a Bíblia. Como esses dois livros são escritos pelo mesmo autor, e esse autor é de uma constituição tal que não mudou ontem, não muda hoje, não mudará amanhã, esses dois objetos, quando investigados de forma apropriada, não podem se contradizer. Então, a impossibilidade de contradição do estudo adequado da natureza e da Bíblia provém do caráter de Deus, da imutabilidade do caráter de Deus. Há autores humanos que se contradizem. Né? Na filosofia, por exemplo, Wittgenstein é um exemplo de um autor que tem dois livros que brigam entre si. O Tratatus Lógico-Filosóficos e as Investigações Filosóficas são dois livros que brigam entre si. Mas, no caso de Deus, que não muda, essas duas expressões têm que serem coerentes e apontarem para o mesmo Criador. Do ponto de vista da própria natureza, há inúmeros exemplos de que apontam para Deus. Se você olhar a própria narrativa da criação do universo, e aqui eu faço uma observação, que eu não sei se foi exatamente o professor Ferreira falou, mas é muito comum no Brasil uma confusão entre o Big Bang e a evolução. Então, assim, a existência do Big Bang, a teoria do Big Bang, o pano de fundo filosófico do Big Bang, diz o seguinte: diz que o tudo foi criado a partir do nada. O pano de fundo do Big Bang é uma assunção pela ciência do que os livros de Moisés já diziam. Se você for ler qualquer livro sobre o universo, desde a Grécia até o idealismo alemão, em meados do século passado, todos os livros sobre o universo diziam que o universo existia desde sempre. Só a Bíblia, mais especificamente os livros de Moisés, traziam uma tese extremamente diferente disso. Isso é muito relevante na história intelectual. Porque você tinha, Verdade. por séculos, dezenas de séculos, um livro dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e quando nós lemos isso em hebraico, o verbo criar é a tradução do hebraico bara, que quer dizer criar tudo a partir do nada. E quando nós vemos que a ciência, com o advento, com a expansão da teoria do Big Bang, se rende à teologia, quando passa a dizer que o universo o universo não existe desde sempre, ele veio a existir. E o universo, eu quero dizer, tudo que existe, a matéria, o espaço, o tempo, as próprias leis da natureza, vieram a existir juntamente com o universo. Isso é hoje o que dizem as escrituras e as teorias mais bem-sucedidas sobre a origem do universo na ciência. A cosmologia atual se rendeu, após séculos e séculos, ao que diziam as escrituras. Agora, é claro, ela se rendeu, o cientista se rendeu a isso contra a vontade dele, mas porque não teve o que fazer. Por vários adventos, em meados do século passado, o cientista teve que mudar o entendimento dele. E eu posso, se quiser se aprofundar, nós podemos nos aprofundar sobre esses adventos, mas foi a segunda lei da termodinâmica, a constatação do universo de expansão pelo telescópio Hubble, a descoberta de radiação de fundo pelos cientistas Wilson e Penzias, inclusive ganharam o Nobel por isso, no laboratório Bell. A própria teoria da relatividade é um exemplo disso. Einstein, quando cria a teoria da relatividade, ele olha para a teoria dá um modelo de universo sem origem. Ou melhor dizendo, dá um modelo de universo com origem. Ele fica absolutamente transtornado com isso, coloca uma constante na teoria para que a teoria passe a dizer que o universo teve uma origem. Quando ele não teve origem, quando ele coloca a constante, a matemática não aceita, ele tem que tirar a constante e a relatividade que temos hoje só faz sentido de universo com origem. Então, se a ciência hoje diz que o universo veio a existir
e juntamente com o universo vieram a existir a matéria, o espaço, o tempo, as leis da física, só com base unicamente na ciência, nós podemos traçar algumas características de Deus. Ora, se o tempo veio a existir juntamente com o universo, a causa do tempo não pode ser temporal, tem que ser atemporal. E atemporal, por exemplo, aliás, é que está fora do tempo, é mais do que eterno. O atemporal consegue ver o futuro que você livremente decide. Se a ciência diz que a matéria veio a existir juntamente com o universo, a causa do universo tem que ser imaterial. O que é imaterial? É espiritual. Se o espaço veio a existir juntamente com o universo, a causa do espaço tem que ser não espacial. O que é algo não espacial? É algo infinito. Se as leis da natureza vieram a existir juntamente com o universo, a causa do universo não pode ser uma causa natural, porque leis da natureza não havia. Então é uma causa sobrenatural. A própria ciência, portanto, traz ao discurso científico o elemento da sobrenaturalidade quando ela se rende ao que os livros de Moisés estavam dizendo em meados do século passado. É uma das maiores, se não a maior revolução científica de todos os tempos, em que a ciência, após séculos e séculos de briga com as escrituras, se rende ao que as escrituras estavam dizendo. Então, só isso aí já demonstra que, pela própria natureza, nós temos, sim, um entendimento de quem é Deus. É por isso que Deus se revela para pessoas muito antes da existência das escrituras. Deus se revela para pessoas que não tiveram acesso às escrituras, porque a revelação de Deus também é uma revelação por meio da natureza. Isso é o que se diz revelação geral. Ela não é tão específica quanto a revelação especial das Escrituras, mas é uma revelação que fala do Criador, e não por outra razão, todas as sociedades que nós temos hoje, elas têm sim expressões intrínsecas de crença na sobrenaturalidade. Então, por esses motivos é que nós podemos dizer que sim, a natureza aponta para o Criador. Muito bom, muito bom.